vou dar uma questão aqui que é um pouquinho mais ampla. Depois, hoje, na sequência, eu vou trabalhar com os casos particulares. Vou trabalhar com um grau de pureza, rendimento de uma reação e reagente limitante e reagente em excesso. Certo? Então, hoje a gente consegue dar um fechamento nessa estequiometria para ajudar vocês. Depois se coloca uma lista de questões quanto a isso. Então, observa aqui, ó. Então, uma questãozinha da hoje. Deixa eu só terminar de descrever ela, depois a gente discute sobre ela. Então, olha aqui, ó. Então, vamos lá. Então, essa questão é uma questão que eu coloquei ela, porque ela não é uma questão difícil, mas ela é uma questão mais ampla. Então, na realidade, eu tenho a seguinte ideia. Então, a combustão completa de 5,8 gramas de butano ocorre segundo a equação C4H10, né? Detalhe, sempre lembrando que a combustão é uma reação exotérmica. Existe o combustível, que nesse caso é o C4H10. Existe o O2, que é o comburente. Lembra que sem o comburente não vai haver a combustão, tá? Então, C4H10 mais 3,5 de O2, dando 4 de CO2 mais 5 de água. Aí diz assim, a respeito desse processo, são feitas as afirmações. 1. Há o consumo de 0,65 mol de O2. 2. Há a formação de 90 gramas de água. E 3. Há a liberação de 8,96 litros de CO2 a 100 TP. Vamos lá. Então, qual é a ideia que eu tenho que seguir? Ele está me dando uma determinada massa do butano. Quem é o butano? É o cara que está sofrendo a combustão, tá? Então, para sofrer a combustão tem que reagir com O2. Então, quem é o butano? É esse aqui. Então, está sendo fornecido para nós na questão massa de butano. E aí, o que ele pergunta? Ele faz 3 afirmações a respeito desse processo. Primeiro, ele fala que para queimar os 5,8 gramas de butano, eu vou consumir 0,65 mol de O2. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que julgar, ver se isso está correto. Como é que eu vou julgar? Fazer o cálculo. Então, ó, a primeira afirmativa, eu vou relacionar massa do C4H10, que é o butano, com o número de mol do O2. Sempre lembrando que o número de mol eu trabalho com o que agora? Eu trabalho com o coeficiente. Certo? O número de mol eu trabalho com o coeficiente. Massa. Massa é tabela periódica. Se a gente fizer um cálculo aqui, eu vou deixar isso para vocês. Eu vou atalhar aqui, ó. 4 vezes 12, massa do carbono que é dado. Tá? Vai ficar muito escuro, né? Não sei, vamos ver. Fica muito escuro. Fica muito escuro. Fica. Tá? Então, olha aqui, ó. Então, vai ficar o quê? 4 vezes 12, 48. 48 mais 10 vezes hidrogênio, que é o 10 vezes 1, vai dar 58 gramas por mol. Então, a relação que eu faço agora é massa do C4H10 com o número de mol do O2. Outro detalhe, que prende aqui na equação. Então, para resolver uma questão de estequiometria, tem que dar.
Tem que estar ajustado? Bom, tem os números aqui, provavelmente esteja, mas nós vamos confirmar. Ó. 4 carbonos, 4 carbonos, 10 hidrogênios, 10 hidrogênios, 4 vezes 2, 8, 8 mais 5, 13. 13 átomos de oxigênio produto. 13 meios vezes 2, 13. Então eu tenho 13 átomos de oxigênio aqui, então está ajustado. Bom, agora eu vou fazer o julgamento da primeira afirmativa. Então, ó, qual é a relação que eu tenho? É uma vez a massa do butano, que é 58, para quanto? Para 13,5 mol de O2. 13,5 mol de O2. 13,5 é quanto? É 6,5. Se eu tiver agora 5,8 gramas do butano, que é quanto me deu a questão, eu preciso X mol do O2. Lembra? A equação para nós funciona como se fosse uma receita de bolo. Então, se eu uso 1 de farinha, 100 gramas de farinha, 2 ovos, 2 colheres de açúcar, então se eu agora alterasse as quantidades que eu tenho que fazer, eu tenho que alterar proporcionalmente as outras quantidades. Então, o que eu estou fazendo? Ó, 58 gramas de butano reage com 13 meios mol de O2, ou seja, 6,5 mol de O2. Se for 5,8 vai dar X. Então olha aqui, ó. O que vai dar aqui? Eu estou dividindo por 10, aqui que eu vou ter que fazer? Dividir por 10. Então a resposta para nós vai dar 0,65 mol de O2. Então a primeira afirmativa está o que agora? Está correta. O que é os 58 gramas e de onde saiu? Da tabela periódica. Tabela periódica. C4H10, 4 vezes 12 mais 10 vezes 1. Certo? Aula retrasada. Certo? Então, cálculo de massa, usando tabela periódica. Isso é dado para nós. Ninguém tem que decorar valor de massa. E o 6,5? 6,5, 13 sobre 2. Lembra que o número de mol é dado pelo próprio coeficiente. 13 sobre 2 é 6,5. Certo? Para não dar a fração aqui. Segunda relação que ele faz. Agora ele trabalha com o quê? Ele trabalha assim, ó, a formação de 90 gramas de água. Então a proporção que eu faço agora. Continuo trabalhando com a massa do C4H10, que é a referência que eu tenho, tá? Para a massa de água. Perfeito? Então, ó, de novo, eu vou atalhar aqui C4H10, 58 gramas por mol. Água, 18 gramas por mol. Eu não posso esquecer que a equação serve para nos dar proporção. Então, o que eu tenho? Ó? É uma vez o butano para quanto? Para 5 vezes a água. Então, é uma vez 58 gramas para 5 vezes 18 gramas. 5 vezes 18 vai dar 90 gramas, perfeito? Então, o que a equação me propõe? Massa. É uma vez 58 para 90 gramas de água. Se eu tiver agora 5,8 gramas aqui, que é quanto foi dado na questão, eu vou formar X gramas de água. O que vai acontecer aqui? Dividiu por 10. O que vai fazer aqui? Vai dividir por 10. Qual é a resposta que eu tenho aqui agora? Isso aqui vai dar 9 gramas de água. Afirmativa 2 está o quê? Está errado. Perfeito? Afirmativa 3. O que ele vai lá relacionar agora? Agora vou ter que ir para cá. Afirmativa 3. O que ele fala? A liberação de 8,96 litros de CO2 a CNTP. Então, ó, vamos lá. Terceira afirmativa. Eu vou relacionar agora massa do butano, que é o referencial que eu tenho lá. Por que eu estou usando sempre massa do butano, gurizada? Porque a questão começa dizendo isso para nós. Que eu quero saber o que acontece quando eu queimo 5,8 gramas de butano. Então essa é o referencial para mim, tá? Isso vai relacionar com o que agora? Com o volume de CO2.
falou em CNTP para trabalhar com volume molar com que valor? 22,4. Então observa aqui agora. Então de novo, a massa do C4H10 é 58 gramas por mol. Então qual é a relação que eu faço? É uma vez o butano, uma vez a massa do butano, deixa eu fazer em preto para seguir a linha, tá? Ó, é uma vez a massa do butano, que é 58 gramas, para quanto? Para 4 vezes o volume molar do CO2, que é 4 vezes 22,4 litros. Certo? 4 vezes 22,4 vai dar 89,6 litros. Então, se agora eu tiver 5,8 gramas aqui, aqui vai ser X litros. De novo, mesma coisa. Dividir por 10 aqui, o que eu faço aqui? Divido por 10. Então, o volume liberado de CO2 é 8,96 litros de CO2. A partir daí, o que eu digo? A terceira afirmativa também está correta. Então, as afirmativas que eu tenho correta, ó, então eu tenho 1 e 3 corretas. Certo? Então foi uma questão de Lux, eu tirei as alternativas aí só para a gente ganhar tempo. Então observa, essa questão é uma questão que o cálculo dela não é difícil, a dificuldade toda é o quê? É perceber que tem que fazer 3 cálculos numa questão só, tá? Mas observa, é um caso de estequiometria do início, certo? Então, ó, eu tenho uma equação, eu vou relacionar quantidades dessa reação química, certo? Então, primeira coisa, na estequiometria o que é? É equacionar a reação, tá? Depois que eu equacionei, eu tenho que ajustar, depois usa a proporção que é pedida ali, que nem eu fiz. Lembra, a equação para nós funciona como se fosse uma receita de bolo, tá? Então tem que ser mantida a proporção. Perguntaram da onde 58? A massa do butano, da tabela periódica, tá? Da tabela periódica. Perfeito? Existem algumas questões de estequiometria que são um pouquinho diferentes, que nós vamos chamar agora de casos particulares. Então, ó, casos particulares de estequiometria. Então, o primeiro caso que eu vou usar com vocês é grau de pureza. Então, observa o seguinte. Até agora, eu não falei nada de impureza de uma substância, de um reagente. Eu não falei nada de rendimento de uma reação. Não falei nada de reagente limitante e reagente em excesso. Eu estou trabalhando até agora em condições ideais. Nas indústrias, né, que trabalham com reações químicas, indústria farmacêutica, né, indústria química, metalúrgica, né, nos farmacêuticos também, laboratórios gerais, o que acontece? Existem condições reais. Então, muitas vezes, tu faz uma reação e no final dessa reação sobrou um pouco de reagente. Muitas vezes tu faz uma reação esperando obter um resultado e esse resultado não é propriamente obtido. Então existe uma questão mais prática que vai se trabalhar aqui agora, que são os casos particulares. Então eu vou separar em 3 casos particulares aqui. Grau de pureza, rendimento de reação e caso de reagente limitante e reagente em excesso. O primeiro caso que eu vou trabalhar com vocês é o grau de pureza. Primeiro detalhe, o que é ser puro? Puro, para nós aqui, eu estou trabalhando com uma reação química, estou trabalhando com uma equação química, eu estou trabalhando com substância. Então a substância é pura. Uma coisa importante para nós, substância, sendo pura, vai ter fórmula. Então aquilo que está na equação tem fórmula. Então só reage, a ideia toda para nós é pensar o seguinte, ó, uma observação fundamental aqui para nós, ó. Só reage o que é puro. Só reage aquilo que é puro. Tá? Só reage aquilo que é puro. Então, vou dar um exemplo para nós de questões.
Tá? Observa aqui, ó. Dada a equação. Dada a equação. Então, vou colocar assim, ó. CaCO3 dando CaO mais CO2. Aí te pergunto assim, a partir de uma amostra de 400 gramas de carbonato de cálcio com 80% de pureza. Vou botar um valor mais fácil para trabalhar, para não precisar pensar muito no cálculo. Com 50% de pureza, qual o volume de CO2 liberado nas CNTP. Então vamos lá, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que perceber que eu tenho uma equação. Está equacionado? Tá equacionado. Está ajustado? Vamos confirmar. Como é que eu faço o ajuste? Primeiro eu ajusto metal, depois eu ajusto a metal, depois hidrogênio, por último oxigênio. Então eu tenho metal, eu tenho cálcio. Um cálcio. Um carbono. 3 oxigênios, 1 mais 2, 3. Então, está equacionado e está ajustado, está pronto para a gente trabalhar. Tá? Então, a equação já está ali a nossa receitinha do bolo. Agora vamos entender, diz assim, ó. A partir de uma amostra de 400 gramas do carbonato de cálcio, que é o reagente, com 50% de pureza, o que o prof colocou aqui? Que só vai reagir aquilo que é puro. Então, desses 400 gramas que eu tenho de carbonato de cálcio, somente 50% efetivamente é carbonato de cálcio. E o resto, bom, o resto eu não sei o que é. Aquilo que eu não sei o que é não está na equação. Aquilo que não está na equação não vai reagir. Só reage aquilo que está na equação. Certo? Então eu tenho que, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora, amores, é o quê? É determinar quanto eu tenho efetivamente de carbonato de cálcio, velho. Então vamos lá, ó. Então como é que eu vou fazer? Então 100% é quanto? É 400 gramas. Vamos pegar o que está mais forte aqui. Esse aqui eu achei fraco. Então vamos de novo pegar o azul mais forte. Então vocês não conseguem chegar legal aí do outro lado. Ah, melhorou. 100% é 400 gramas. Qual é o grau de pureza? 50%. Aqui vai dar X gramas. Certo? Fazendo esse cálculo, meus amores, olha aqui, ó. 50, de 100 para 50, dividiu por 2. 400 vai dividir por 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 200 gramas. Amores, o que eu descobri? Quanto é que eu tenho efetivamente da substância CaCO3, que está na equação? Então eu tenho 200 gramas de CaCO3. Bom, primeiro cálculo que eu fiz. Agora o que eu estou perguntando? Eu estou refazendo a questão, né? Agora eu estou te perguntando, a partir desses 200 gramas de carbonato de cálcio, quanto é que vai liberar de CO2 a CNTP? Por que eu falei em CNTP? Para trabalhar com o volume molar de um gás 22,4 litros. E essa é a nossa proporcionalidade, ó. Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou relacionar massa do CaCO3 com o volume de CO2. Queridos, vamos lá então. CaCO3, 1 vezes 40, tirei da onde? Tabela periódica. Mais 1 vezes 12,
Da onde? Tabela periódica. Mais 3 vezes 16. 40 mais 12, 52. 52 mais 48, 100 gramas por mol. Então o que que fica agora? Vamos lá. A proporção é 1 para 1. Então é 1 vezes 100 gramas. O 1 vem da onde? Com o eficientezinho aqui. Libera quanto? 1 vezes 22,4 litros. Lembra? Por que 22,4 litros? 22,4 litros é o volume molar de qualquer gás a CNTP. E a questãozinha fala CNTP. Então, o que vai dar isso aqui? Se 100 gramas produz 22,4, 200 gramas agora vai produzir, vai liberar X. O que eu estou fazendo aqui, amores? Multiplicando por 2, aqui eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 2, a resposta vai dar 44,8 litros. Certo? Então, primeira coisa, o primeiro caso que eu estou apresentando para vocês é grau de pureza. Grau de pureza, certo? Então, observe o seguinte, só vai reagir aquilo que é puro, tá? Vamos exemplificar com uma outra questão aí. Fala. A Júlia quer saber, então, quer dizer que cada mol de gás tem 22,4 litros na CNTP. Se ela lembrar em cima daquela equação, eu tenho a dedução disso numa das aulas. Se ela lembrar, vai ser aquela situação de, usando a equação do Plateon, PV/NRT nas condições. Então, o volume molar de qualquer, Júlia, tu perguntaste, o volume molar de qualquer gás na CNTP é 22,4 litros. Certo? Qualquer gás. Aqui agora, ó. Tá? Um outro exemplo. Vou pegar uma outra assim. Dada a equação. CaC2 mais água dando CaOH2 mais C2H12. Perguntei para a Júlia se ela já conseguiu. O que é? Se ela já conseguiu copiar a Júlia. Estava querendo copiar ele. Pergunta para a Júlia. Júlia, tu chegou a conseguir copiar? Entendeu? Vamos lá. Então aqui foi uma questãozinha da luz também, de novo, não vou botar as alternativas, diz assim, ó. Dada a equação CaC2, o que é esse S aqui? Sólido,
mais água, que é esse L aqui, líquido, dando CaOH2 sólido, mais C2H2. Tá? Então foi dada essa equação. Primeira coisa, me deu a equação. O que eu tenho que ver agora se ela está ajustada? Então eu tenho a equação, receitinha de bolo, tenho que ver se está pronta. Um cálcio, dois carbonos, hidrogênio, eu tenho 2, aqui eu tenho quanto? 2 mais 2, 4, então coloca o 2 aqui na frente. Oxigênio, eu tenho 2, aqui eu tenho 2, beleza, está equacionado e está ajustado, parece, tá? Então vamos lá. Falta do que fazer, sabe o que é isso? Falta do que fazer, tá? Lembra, eu falei para vocês que não ouviu ainda, procurem na internet quem é o cinegrafista russo, falecido já, do Domingão do Faustão. É a cara do Leandro, só tira a barba e é a cara do Leandro. Vamos lá, então, ó. Qual o volume de acetileno liberado na CNTP a partir de 1 kg de carbureto com 36% de impureza? Adriano, eu não sei quem é esse acetileno, eu não sei quem é o carbureto. Vamos lá, vamos usar raciocínio, lógica. Acetileno liberado na CNTP. Bom, se é liberado na CNTP, só pode ser gás. Ah, mas quem é que é o gás? Está aqui, ó. Certo? Outra coisa, criatura. Se ele está sendo liberado, ele só pode ser produto, só pode estar depois da seta, né? Certo? Então, ó, quem é o acetileno? É quem é gás depois da seta, é esse cara aqui. 1 kg, a partir de 1 kg de carbureto. Bom, se é a partir dele, ele só pode ser reagente, né? Quem é o carbureto? Isso é água. Eu sei que é carbureto. Mas esse aqui é o carbureto. Carbureto ou carbeto de cálcio. Certo? Então, o que eu tenho que trabalhar? Ele falou 1 kg de carbureto. Então, eu vou ter que relacionar agora massa do carbureto, que é o CaC2, com volume do C2H2. Só tem o primeiro detalhe que é muito importante para nós, né? Mas muito importante para nós. Ele fala que eu tenho que, deixa eu pegar o vermelho para destacar aqui, ó. Ele fala que eu tenho 36% de impureza, só para destacar ali, tá? Não vou usar o vermelho, mas só para destacar. Não, apareceu. 36% de impureza. Gurizada, o que eu falei antes? Uma observação, ó. Só reage o quê? Só reage quem é puro. Então, a impureza não me interessa, né? Se eu tenho que pensar o seguinte, ó. Vamos botar aqui em cima. Se eu tenho 36% de impureza, é porque eu tenho o quê? 64% de pureza. Então agora que eu tenho que saber, isso aqui, ó, é importante, isso aqui é o que vai reagir, os outros 36% não. Bom, então agora eu tenho que descobrir o quê? Quanto é que equivale a 64%? Estão indo comigo? Tá de boa? Então vamos lá, ó. Só que eu não posso trabalhar com massa em quilograma, fica mais difícil, vou trabalhar com massa em grama. Então a relação que eu tenho, ó, 1 quilograma é igual a quanto? Igual a 1000 gramas. Então eu tenho disponível 1000 gramas de CaC2 impuro. Tá? Então vamos lá. Agora eu tenho que descobrir efetivamente quanto é que eu tenho de CaC2 para reagir. Então, se 100% da amostra, tá, equivale a 1000 gramas, 64% da amostra vai equivaler a X gramas. Fazendo esse cálculo aqui, isso aqui vai dar 640 gramas de CaC2. O que é isso aqui, meus amores? Isso aqui é o que vai reagir. Isso é o que reage. O resto não. Ah, o que são os outros 360? Não sei. Não tem nem como dizer aqui. Não tem nem como dizer. Então agora sim, agora tem que perceber o quê? Que eu vou relacionar a massa do CaC2 com o volume do acetileno, que é o C2H2. Volume de novo eu vou trabalhar. A colega perguntou, qual é o volume que eu vou trabalhar?
22,4 litros, que é o volume molar de um gás. Então, ó, eu tenho que fazer o quê? Tem que calcular a massa do CaC2. Para onde é que eu vou? Tabela periódica. 1 vezes 40, mais 2 vezes 12. Tudo isso tabela me dá, criatura. Então, isso aqui vai dar quanto? 40 mais 24, 64 gramas por mol. Então, o que a equação está me dizendo? Que é 1 vez o carbureto, 1 vez o acetileno. Então, é 1 vez a massa do CaC2, que é 64, para 1 vez a massa do acetileno, desculpa, 1 vez o volume molar do acetileno, que vai ser 22,4 litros para cada gás. Certo? Para todo e qualquer gás. Bom, quem é que está me dando isso agora, meus amores? A equação. Agora, o que eu tenho que me dar conta? Eu quero saber qual é o volume de acetileno que é liberado a partir de 640 gramas do carboidrato. X. Cruzada. Aqui é babado, né? O que eu estou fazendo aqui? Multiplicando por 10. O que eu vou fazer aqui? Bingo! Multiplicar por 10. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 224 litros de acetileno, que é a respostinha que estava na questãozinha da URGS. Certo? Tranquilo? Então, trabalhamos com o primeiro caso particular, né? Caso um pouquinho diferente de estequiometria. Tira a foto aí, Russo. O Leandro está com uma mistura de russo com o papai Smurf. Vocês também não conhecem, né? O papai Smurf vocês conhecem, aquele velho de barba branca. Isso vocês conhecem, é óbvio que vocês conhecem, tá? Ah, então, não é igual? Não é igual? Respondam aí, não é igual? Tá igualzinho, né? Tá igualzinho, papai Smurf. Tá? Só porque tu anda pintando tua barba? Não ando pintando. Cara, é índio não vai querer cabelo. Que botaram isso no rio, que tu não falou nada, é porque é bobagem. Não. Tá? Amores, olha aqui, ó. Segundo caso, tirou foto não? Tirei. Tá. Segundo caso que eu vou trabalhar com vocês. Tirei foto de ti. Não precisa. Rendimento de uma reação. Queridos, aquilo que eu falei antes, ó. Pensa a seguinte coisa. Por qualquer motivo, né, na prática, né, na indústria, no laboratório, pode muitas vezes a reação não ter 100% de rendimento. Então lá no final não é aquilo que estequiometricamente a gente espera. Então eu tenho que determinar o que está ocorrendo, qual é o percentual de rendimento que eu tenho. Tá? Então primeiro tu trabalha aquela condição ideal, que seria quanto? 100% de rendimento. Então deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Observa aqui. Meus enunciados são muito criativos. Ó. Dada a equação CaSO3 dando CaO mais SO2. Aí eu pergunto para vocês assim, ó, qual o rendimento da reação quando a partir de 60 kg de CaSO3 são obtidos 24 kg de SO2. Perfeito? Então, primeira coisa, meus amores, eu tenho que ter o quê? Está equacionado. Beleza, show de bola. Tá? Então, está equacionado aqui. No momento que está equacionado, eu tenho que ver se está ajustado, né? Primeiro metal, um cálcio. Um enxofre. 3 oxigênios, 1 mais 2, 3. Está equacionado e está ajustado. Então, a nossa equação
A nossa receitinha está pronta. Agora vamos ver o que a questão pergunta. Qual o rendimento da reação quando a partir de 60 kg de CaSO3 são obtidos 24 kg de SO2? Certo? Então o que eu tenho que relacionar agora, queridos? Eu tenho que relacionar massa do CaSO3 para a massa do SO2. Usando o que? Usando a equação. Só que a equação trabalha para nós de maneira ideal. Então, primeiro eu vou trabalhar com aquilo que efetivamente deveria ter sido obtido. Então, ó, vou para onde primeiro? Tabela periódica. Então, CaSO3. Vou abrir isso aqui, esse cálculo. Porque alguns, de repente, ainda não estão muito ligeiros nisso. Mas vamos fazer. Então, 1 vezes 40, 40 tabela periódica. 1 vezes 32, tabela periódica. Mais 3 vezes 16, tabela periódica. 40 mais 32, 72. 72 mais 48, 120 gramas por mol. O SO2, 1 vezes 32, mais 2 vezes 16. Isso aqui vai dar 64 gramas por mol. Então, amores, vamos lá. O que a equation está nos dizendo? Tá? Então, vamos lá, ó. É 1 vezes 120, massa, para 1 vezes 64. A pergunta, de onde é que eu tirei um coeficiente? É 1 para 1. Tá? Então, a posição dada pelo coeficiente. Agora, vamos lá, o que eu vou trabalhar? Massa do reagente. Qual é a massa que é dada do reagente? 60 kg. Então, a partir de 60 kg aqui, quanto é que eu deveria obter aqui? X kg. Ah, mas eu já sei que eu tenho 24. Não. Eu vou determinar qual é a minha condição ideal, quanto é que eu deveria ter obtido se a reação tivesse 100% de rendimento. Certo, Ginho? Então, a ideia toda agora é isso. Outra pergunta que, de repente, alguém está fazendo. Como é que eu estou trabalhando com grama e quilograma? Porque massa é proporcional, né? É grama para grama, quilograma para quilograma. Aí eu não sinto firmeza fazer assim, Adriano. Eu vou passar para massa, para grama. Então passa, depois tem que passar de novo. Mas tudo bem. Opa, caiu. Olha aqui, ó. Então, ó, massa. Opa, é o Grêmio. O que é? É o Grêmio, caiu. Ah, o Inter não caiu ainda. Tá, então vamos lá, ó. Dividir por 2 aqui, o que eu tenho que fazer? Dividir por 2. O que vai dar aqui? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 32 kg de SO2. O que representa isso, meu amor? Representa aquilo que foi, que deveria ser obtido, aquilo que era esperado. Certo? 100%. Agora eu vou fazer o comparativo com aquilo que realmente foi obtido. Então, se eu tivesse aqui, ó, 32 kg, seria 100% de rendimento. Certo? Quando é que foi efetivamente obtido? 24 kg, X% de rendimento. Faz esse cálculo aqui. Isso aqui vai dar 75% de rendimento. Perfeito? Dúvidas? Vou botar mais um exemplo. Não tem mais tempo, por exemplo. O que é? Tem mais tempo, acho que não tem mais tempo. Não tem mais tempo? Não tem mais tempo. Certo, alunos? Então, faltou eu ver com vocês reagente limitante e reagente excesso que eu vejo na próxima aula. Maria Eduardo, me confundi muito nessa hora. Então, qual no último caso? De reconhecer o que era esperado e o que é... O que é esperado, para Eduardo, o que é esperado é aquela proporção que a equação está me dando. A equação está me dando 1 para 1. Então, é massa daqui para massa daqui. Eu peguei a massa que eu tenho do reagente, porque é quem vai me originar produto, e vejo a partir dessa massa quanto é que deveria ter sido obtido efetivamente.
certo? Quanto é que deveria ter sido obtido efetivamente? 60 deveria ser obtido 32, certo? Ó, 120 para 60, considerei só os números, esqueci a unidade. 120 para 60, 64 para x. Dividir por 2, dividir por 2, 32. Isso é o quê? É o que a equação, se a reação tivesse 100% de rendimento, deveria ter me dado. Bom, mas não me deu 32, me deu quanto? 24. Então, agora, a partir disso, eu vou determinar o rendimento. Ó. 32 equivaleria a 100%, 24, que é o que efetivamente foi obtido, vai equivaler a x%, que deu 75. Foi? Na próxima aula eu vou dar mais um exemplo aqui de rendimento, e aí depois eu entro com vocês com reagente limitante e reagente em excesso. Se der tempo eu mostro uma outra situação que porventura pode aparecer mais com cara de Enem daí. Tá? Pode conseguir uma lista de exercícios? Posso. Mas deixa eu fechar a próxima aula daí, que aí eu já mando uma lista com resolução para vocês. Porque eu quero mostrar reagente limitante e reagente em excesso. Certo, queridos? Beijo. Beijo para vocês, uma boa semana.